Autoestima e relacionamentos. Qual é a relação entre a autoestima e relacionamento? Autoestima é o quanto uma pessoa se dá bem consigo mesma. O quanto uma pessoa se dá bem consigo mesma. Ou seja, a autoestima tem muito a ver com o relacionamento da pessoa com ela mesma. Quando ela tem bom relacionamento consigo mesma, ela tem boa autoestima. E quando ela não se dá bem consigo mesma, ela tem baixa autoestima. Então, uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa que não consegue se dar bem consigo mesma, tende a ter relacionamentos não saudáveis com outras pessoas. Afinal de contas, um relacionamento com outras pessoas é um reflexo do relacionamento que a pessoa tem consigo mesma. O relacionamento tende a ser problemático porque ela não consegue resolver problemas com facilidade. Por outro lado, pessoas com autoestima elevada, ou seja, aquelas pessoas que se dão bem consigo mesmas, também conseguem se dar bem com outras pessoas. Por isso elas têm relacionamentos mais saudáveis. Uma pessoa com autoestima elevada, ela consegue resolver seus problemas com muito mais rapidez do que aquela pessoa que tem baixa autoestima. A baixa autoestima faz com que a pessoa atraia outras pessoas com baixa autoestima. A lei da atração, você deve se lembrar da lei da atração, que diz: semelhante atrai semelhante. É exatamente isso que acontece no relacionamento também. Quem tem baixa autoestima atrai gente com baixa autoestima. Facilita a aproximação de pessoas com baixa autoestima. Ela se aproxima de pessoas com baixa autoestima. Semelhante atrai semelhante. É a lei da atração em funcionamento. Bom, uma pessoa que tem baixa autoestima tem a tendência de buscar pessoas piores do que elas. Ou seja, uma pessoa com baixa autoestima tem avaliação negativa de si mesma. Ela não se sente bem. E justamente por não se sentir bem, ela se critica, ela vê muitos defeitos nela mesma e por isso tem um sentimento de não merecimento. Uma pessoa com baixa autoestima tende a buscar pessoas piores do que elas. Pessoas piores do que elas. Uma pessoa com baixa autoestima se vê uma pessoa pequena. E daí ela procura pessoa menor ainda. E por que isso? Porque ela não se sente merecedora de ter alguém melhor do que ela ao lado dela. Ela tem medo de não dar conta. Por exemplo, uma pessoa que se acha muito pequena culturalmente. E ela vai procurar uma pessoa de cultura mais baixa ainda. Porque ela vai pensar: como é que eu vou acompanhar uma pessoa que tem uma cultura muito mais elevada do que eu? Geralmente, diante dessa situação, as pessoas se sentem menor ainda. Isso é insuportável. Por outro lado, tendo uma pessoa menor que ela do seu lado, ela se sente superior a essa pessoa. Se sente um pouco melhor. Um relacionamento de uma pessoa de baixa autoestima, ele é marcado
por abusos, exigências. Ou ela faz exigências descabidas em relação a outra pessoa, ou se submete a exigências descabidas de outras pessoas. Então, um exige, outro faz concessões. Às vezes, isso acaba gerando muitas agressões, porque a agressão é uma forma também de se defender e de se sentir superior a outro. Não é uma forma saudável, mas é o que essas pessoas tendem a fazer. Uma pessoa com baixa autoestima tem uma necessidade exagerada de ser aceito e aprovado. Todo ser humano, todos nós, gostamos de ser aceitos e aprovados. Ninguém gosta de ser rejeitado. Mas essas pessoas com baixa autoestima têm essa necessidade muito exagerada. Não ser aceito é como morte. Como essas pessoas têm um medo muito grande da rejeição, da não aprovação, elas tendem a sempre buscar agradar outras pessoas. A lógica aí é que, agradando os outros, há maiores chances de serem aceitas. Por isso elas fazem muitos sacrifícios, abrem mão de seus direitos. Enfim, não é nada saudável. Mas tem outro lado. Muitas vezes, essa mesma pessoa, para se sentir superior, explora essa necessidade de aceitação da outra pessoa. Faz chantagens emocionais. Pessoas com baixa autoestima têm grande necessidade de controlar outras, porque elas são pessoas com pouca autoconfiança. São pessoas muito inseguras. E é justamente por causa disso, desconfiam sempre, têm ciúme exagerado, querem estar sempre no controle. Às vezes fazem uso de agressão como meio de manter o controle sobre outra pessoa. Uma pessoa com baixa autoestima tem a tendência de assumir o papel de vítima, o papel de coitadinha. Sendo vítima, a culpa é dos outros. Então essas pessoas sempre vivem culpando os outros pelas dificuldades que elas sentem. Por exemplo, eu não consigo ter mais dinheiro porque meu chefe não me reconhece. Então, culpa do meu chefe. Eu não consigo me divertir no final de semana por causa dos meus filhos. Culpa é dos meus filhos. Eu não consigo estudar por causa do meu marido, que não deixa sair. Culpa é do meu marido. Essas pessoas sempre têm os culpados à sua volta pela condição em que elas se encontram. Ou seja, quem tem baixa autoestima não assume sua contribuição, sua parcela de responsabilidade. Seu foco está sempre no problema. Ao invés de focar na solução, essas pessoas tendem a focar no problema. O que é focar no problema? É continuar carregando ressentimento por muito tempo, mágoa, ressentimento, chorar por muito tempo algo que já aconteceu, manter a raiva, o ódio por muito tempo, e com isso ela não consegue pensar na solução. O foco está sempre no problema.
O comportamento de quem tem baixa autoestima é basicamente de agressividade, agride o outro, outras vezes passividade, porque não se sente merecedora de um tratamento melhor, ou seja, tem um que agride e outro que aceita, se submete a essa agressão. E na maioria das vezes há uma mistura, ora agressivo, ora passivo. E também tem o comportamento chamado de passivo-agressivo. Qual é a solução? A primeira providência é elevar sua autoestima. Uma pessoa com baixa autoestima precisa reconhecer que tem problema de baixa autoestima e ela precisa decidir mudar isso. A decisão tem que partir dela. Quando ela reconhece sua dificuldade, busca a solução, quando ela começa a melhorar sua autoestima, seu relacionamento com ela mesma começa a melhorar, ela passa a ter comunicação honesta e mais clara com outras pessoas. Então ela vai ser capaz de dizer, expor seu ponto de vista, dizer quando ela não se sente bem diante do tratamento inadequado de outras pessoas. Ela vai ser capaz de dizer o que tem que ser dito, mesmo que outra pessoa fique chateada. A proatividade, ou seja, ela toma a iniciativa para resolver problemas. Ela assume o poder pessoal. Ela abandona o papel de vítima. Ela assume seu poder e responsabilidade. Ela começa a perceber que ela tem direito, ela pode, ela é capaz de fazer muitas coisas. Ela é capaz de fazer mudanças. E o jogo passa a ser jogo ganha-ganha. Tanto um como o outro ganha. Enquanto que num relacionamento de pessoas de baixa autoestima, o jogo normalmente é perde-perde. Ambos perdem ou, no máximo, um ganha e o outro perde.